Vamos seguir então com uma série de perguntas aqui com o Durval Ferreira. Gostaria de perguntar, Durval, acerca da milícia armada do PT, né? A gente sabe que o PT tem formado a sua própria tropa, né? O Lula próprio ameaçou o Stedley, né, de estar levando as ruas. E nós temos visto a Polícia Rodoviária Federal praticamente junto. A gente sabe que eles estão ali cumprindo o exercício do trabalho deles. E eu queria estar desmistificando isso ante a população, né, que pode se assustar, né, está assustada quanto a isso, das futuras manifestações que venham a querer fazer. O que tu tem a dizer a respeito disso, para estar tranquilizando a população? Tá. Antes de tudo, para deixar bem claro que eu falo para todo mundo, eu sou um oficial de carreira do Exército, mas eu estou na reserva, eu não falo em nome do Exército, mas eu estou analisando as questões, principalmente essa pergunta sua aí, que foi muito bem colocada, que está juntando Polícia Rodoviária Federal com milícia armada. Eu não sei se vocês lembram, circulou um vídeo, tá na internet, de uma pessoa indignada mostrando o Exército Brasileiro em frente ao Congresso Nacional e que estava impedindo a população de entrar e tudo mais, e não era nada disso. Eu expliquei para todo mundo que era a cerimônia do bandeirão, que acontece uma vez por mês. O Exército Brasileiro vai lá e troca a bandeira, no caso do Pavilhão Nacional em Brasília, que é a maior bandeira do mundo, salvo engano. Então, essa questão da milícia armada junto à Polícia Rodoviária Federal, na verdade não existe. São vídeos que circulam, tá na internet, que as pessoas interpretaram assim. Então são coisas completamente diferentes. Se vocês analisarem bem o vídeo, assim como teve esse vídeo lá do Exército em Brasília, e tinha sistema de bateria Astros, né, que são foguetes dos mais modernos do mundo, nunca estaria à disposição ou para fazer controle para distúrbios civis. Da mesma forma como a Polícia Rodoviária Federal não tem nada a ver com esse movimento de milícia, armada e tudo mais. Eles saem, nenhuma tropa sai do quartel porque quer. Ela sai porque recebe uma ordem superior para isso. O comparativo que nós temos que fazer é por que eles saem para bater em trabalhadores caminhoneiros e por que eles não saem quando vão atrás de desocupados pagos por partido político, como é o caso do MST, que recebe dinheiro do governo sem ser pessoa jurídica, MTST e tudo mais. Então não criminalizem a Polícia Rodoviária Federal, ela não sai do quartel porque quer. Quem manda é o governo federal. Então é a sua presidente que mandou, vai lá bater nos caminhoneiros. Ah, por que não foi no MST, MTST? Porque a presidente disse, não vá bater neles. É assim que funciona. Então as pessoas têm que entender essa questão relativa de como funciona e como funciona o marketing e a propaganda que é imposto aí para a população. Quanto a essa milícia armada, a gente sabe que tem os imigrantes, tem os médicos cubanos, né? Inclusive foi deflagrado pelo Bolsonaro, né? Foi achado realmente uma pessoa que desmistificou tudo isso. Qual o poder que realmente tem toda essa milícia? São realmente fortes, é grande em relação ao Exército Brasileiro, que também há boatos, né, na mídia, de que estaria sucateado. Então, a princípio, eu gostaria que tu estivesse trazendo para nós a realidade do Exército Brasileiro em relação à milícia armada do PT. Como é que fica essa balança, né? Tá. Eu gostaria que o povo entendesse bem que se o povo sofrer um ataque armado de guerrilheiros, milícias e tudo mais, o culpado é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, os signatários são as Farc, PSDB, PDT, PT. Então todos esses partidos que são signatários, que estão no comando do país, eles que são os culpados. Tá? Eles que permitiram, por exemplo, o médico cubano. O médico cubano não tem numa prateleira de supermercado lá em Cuba essa quantidade horrorosa de médicos que foram para a Venezuela,
vieram aqui para o Brasil, que foram para o Chile há 20 e tantos anos atrás, não tem. Então, o médico, para nós brasileiros sabermos se é médico ou não, tem que fazer uma prova chamada revalida, que é uma prova dificílima. E a presidente Dilma não permitiu que eles fizessem. Então, se nós sofremos com isso, estou sendo taxativo. Assassino no Brasil chama-se partido político, presidente da República, senador e deputado federal, com algumas exceções. Então, mais ou menos assim que funciona. Então, relativo à milícia, MST, MTST, os brasileiros que fazem parte disso, eles estão lá por causa do Bolsa Pão com salame e do dinheirinho deles lá. Eles não estão lá para morrer. Né? Então, se eles entrarem em confronto, eles não vão querer entrar em confronto armado para morrer. Se vocês olharem bem todos os vídeos de MST, MTST de luta armada, vocês vão ver que é um grupinho de uma dezena, no máximo, daqueles 400 que estão lá, é uma dezena no máximo que está pegando arma, que são aquele pessoal que ganha muito bem para isso. O restante está ali só porque foram mandados. Né? Tem programas sociais em prefeituras e tudo mais que falam, você vai receber esse bolsa aqui, ou vai receber a sua casa do Minha Casa Minha Vida, mas você tem que participar da manifestação no dia tal. Eles impõem isso. Agora, dos militares, tá, estrangeiros que estão aqui no Brasil, isso é uma força diferenciada. Ah, tem militar cubano que está em guerra, que não sei o que, coisa e tal. Não é melhor do que as Forças Armadas brasileiras. Existe um vídeo do general Vilas Boas, no caso, comentando a situação das Forças Armadas brasileiras e tudo mais, que é uma situação difícil e tudo mais, mas isso é para ser interpretado de uma outra forma. A situação das Forças Armadas brasileiras está difícil, sim, e tudo mais, como ele explicou. Mas se o Brasil, que é o país mais pujante da América Latina, está nessa situação, imagina a Bolívia. Né? Ou seja, são coisas que não se comparam. Ele fez esse vídeo para melhorar a força terrestre. Né? Então ele fez esse vídeo num senso crítico, técnico, né? Expondo a situação aí das nossas Forças Armadas. Mas eu quero que vocês entendam isso, que se a situação nossa está difícil, imagina a deles. Né? E nós temos um grau de tecnologia muito superior a todos esses outros países aqui em volta. Os nossos armamentos somos nós que desenvolvemos, então nós temos mísseis que tem uma cabeça pensante. A cabeça pensante, nós desenvolvemos cabeça pensante aqui no Brasil, coisa que nenhum desses outros países consegue fazer. Né? Ou seja, a situação nossa está muito superior da deles. Mas para um país do nosso tamanho, para a nossa riqueza e com o nosso povo, o tamanho do nosso povo, sim, as nossas Forças Armadas estão aquém do que deveria estar. Entendi. Até é interessante comentar que todas as fronteiras, né, foram tirados os exércitos para estar protegendo a entrada. Não foi em todas as fronteiras, mas a Dilma deu ordem para algumas unidades militares, sob a desculpa de custos e tudo mais, que isso não existe, tá? Isso não existe, desmobilizar algumas unidades da fronteira. O que isso implica? Ora, o Foro de São Paulo, um dos signatários são as Farc. As Farc, qual é o produto de riqueza delas? As drogas. Então, a facilidade de entrar drogas no Brasil significa que aumenta o comércio deles. Né? Ou seja, com isso, você destrói a juventude brasileira em prol de um acordo que é para toda a América Latina, que nós brasileiros não escolhemos. Eu não escolhi como presidente o Foro de São Paulo, ninguém votou no Foro de São Paulo, e são eles que estão mandando no Brasil. Até interessante a gente estar falando, frisando acerca do nosso exército, porque as pessoas nem cogitam a falar em intervenção militar. E é uma coisa que nós temos trazido, né? Infelizmente, essa mentalidade contra a intervenção militar vem do colégio. Né? Sim, vem do colégio. A nossa sociedade está completamente doutrinada, né? E não tem se questionado por que todo mundo odeia o exército. Na verdade, aquele vácuo, né, que a gente estava comentando antes, as pessoas simplesmente não falam em exército.
E a gente sabe que é uma das instituições mais competentes do país. Sim. Onde botam a mão é uma missão, né? Então, assim, nós temos que estar falando para a população realmente que nós podemos contar com nossos militares, né? Sim, sim. Se você olhar, como eu falei, né, no vídeo anterior, toda a energia elétrica disponível hoje no país veio da época de governos militares. Nada foi construído depois das rodovias federais, ou seja, tudo que nós usufruímos de riquezas hoje, Universidade Federal veio da época do regime democrático militar. As novas universidades implantadas pelo Lula estão dando muito problema na formação das pessoas. As pessoas não estão sabendo disso, as pessoas estão sendo doutrinadas. É como eu falei para você, é aquele problema da espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? É uma psicóloga alemã chamada Elisabeth Neumann, ela é psicóloga e era política alemã. Ela desenvolveu uma teoria chamada espiral do silêncio, que ela se baseia em três coisas comuns, tá, do ser humano. Ou seja, o ser humano quer sempre viver em grupo, o ser humano quer sempre estar envolvido, tá, na sociedade, não quer discordar da sociedade para ele poder estar envolvido. Então, ou seja, é uma ferramenta de propaganda e marketing hoje em dia. É uma técnica de PNL também. Exatamente, exatamente. Você utiliza ferramentas para vender. Por exemplo, aquelas propagandas de cigarro, onde jovens ficavam alegres, felizes, andando de carro, surfando e todo mundo fumando cigarro. Essa propaganda de massa fez com que milhares de brasileiros fumassem. E hoje em dia está sendo um processo muito caro retirar isso da cabeça do brasileiro, o processo de parar de fumar, de tomar refrigerante e tudo mais, que são propagandas de massa. Então, o governo criou uma propaganda de massa durante muito tempo para a população se sentir acuada e não enxergar, ou seja, colocar uma parede, um verdadeiro muro, que as Forças Armadas é uma arma do povo. Nem na Constituição consta que as Forças Armadas defendem o governo. Força Armada não defende o governo, defende as instituições e a pátria. Tá? Então, eles conseguiram colocar esse muro para a população se sentir sozinha, retiraram as armas da população, que já é um crime, a população disse eu quero armas e retiraram. E o povo gaúcho, né, um dos povos mais armados do Brasil, respeitados e politizados também, retiraram as armas do povo, colocaram esse muro imaginário para os jovens e a população não enxergar que as Forças Armadas é seu parceiro, porque a gente, hoje, quando vê um soldado, olha assim, pô, muito legal, nosso amigo, vê as obras do Exército, as obras do PAC que foram concluídas, só foram as obras do Exército, porque o resto não foi concluído, né? Então as pessoas olham, pô, Exército, não sei o quê, mas quando fala governo, Exército, todo mundo no subconsciente pensa, não pode, ditadura, não teve ditadura no Brasil. Não teve ditadura no Brasil. Nos 21 anos, nos 20 e poucos anos de governo militar, teve 339 mortes, sendo que 2/3 de comunistas em combate e 1/3 de vítimas desses comunistas, e um ou outro agente público. Essas vítimas não foram indenizadas, os comunistas estão todos ricos e milionários, falaram que foram torturados, mas não mostra uma marquinha de beliscão, nenhum puxão de orelha, nada, mas as vítimas dele perderam perna, perderam braço, vítimas de bomba e tudo mais. E hoje, 339 pessoas é menos do que morrem por dia hoje no Brasil. Assassinado, morte no trânsito, em fila do SUS e tudo mais. É menos do que morre em um dia. Isso foi em 21 anos. Né? Então a população tem que enxergar que as Forças Armadas é o seu braço armado. E que não deve pedir para recontar votos de urna, porque as nossas urnas não são auditáveis. Tecnicamente todo mundo sabe disso. E ela não é democrática. Você não pode conferir o voto da urna, você tem que chamar um técnico. Ou seja, você vai ter que confiar nesse técnico para fazer isso. Impeachment já teve milhões de motivos para os presidentes civis serem impeachmentados.
Então, o que eles fizeram? Utilizaram a técnica do gramichismo, que é para comprar o judiciário, comprar o executivo, o legislativo. E o gramichismo diz que tem que cercar as Forças Armadas para não entrar em luta com eles. Então, as Forças Armadas estão isoladas. Não tem esse papo de, militar está vendido. Não tem isso. As Forças Armadas estão isoladas na situação de isolamento total mesmo do povo. Então, assim, não tem esse papo. Então, ou seja, já era para ter sido impeachmentado, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, quando criou 216 micronações indígenas, sendo que isso é inconstitucional. O Estado brasileiro é indivisível, né? Ele criou 216, ele já deveria ter sido impeachmentado. Ele também pagou para congressistas para aprovar a reeleição dele quando não era possível. Ele decretou a PNDH-1, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, que ratificou a OIT 169, que foi assinado na ONU, que é um acordo que faz com que seja legal essas 216 micronações indígenas. Ele assinou a PNDH-2, que é a que trata do Bolsa Família. O Lula assinou a PNDH-3, que ele disse que não leu. Leu sim, a PNDH-3, que é ilegal, que é inconstitucional, lá diz que o executivo se sobrepõe ao legislativo e ao judiciário, que é ilegal. Na PNDH-3 diz que o aborto é legal. Ou seja, vários absurdos. Na PNDH-3 cria a desmilitarização da polícia, ou seja, várias coisas assim. E sobre essa parte da desmilitarização da polícia, o que eles fizeram? Em vários estados brasileiros, o governador faz com que a polícia militar não funcione. Então isso cria a falsa sensação que a desmilitarização iria resolver. Então tudo é pensado, né? É interessante que a maioria da população pensa da forma gramscista, né, como a gente estava falando, que é a forma esquerda, deixar correto, social, né? Que o socialismo é tanto do PSDB, PMDB, na verdade, todos os partidos que aqui estão, que a gente tem, são todos de esquerda. Não existe partido opositor de direita para poder, né, discutir. Mesmo o PSC, que tem mais candidatos de direita se filiando, só existe partidos de esquerda. A mentalidade socialista é o comunismo como economia, né, e política, porém socialismo como social, como mentalidade fascista, que inclusive é o termo que eles utilizam para nos denominar os conservadores, reacionários e fascistas. Fascismo é essa mentalidade única de sociedade. E é isso que eles implantaram a partir da educação ainda, né? Então, gente, se ele for rebuscar lá no feminismo, né? Quem estava conversando antes, que o feminismo surgiu porque as mulheres, nós temos que opinar politicamente. Mas o que é opinar politicamente? É opinar de forma esquerda. De esquerda, opinar de forma a ser todo mundo igual, todo mundo de forma fascista, né? E isso de colocar as crianças cedo em creches, ser educada pelo Estado, em vez de ser educada justamente em casa pelas suas mães. Então, exatamente, né? Porque o Estado ensina, a família educa, né? Eles estão querendo fazer com que o Estado eduque. Exato. Não cabe. Não é. Na verdade, é o ensino, né? A educação tem que partir da família. E isso tem se perdido. Tanto é que agora tem a tal da lei da palmada, né? Assim, eles querem entrar na casa das pessoas. Então, assim, está cada vez pior. As pessoas têm que se dar conta de que a saída é realmente estar rebuscando esses valores, está dando valor realmente para a mulher como poder, né? Como fizeste vários posts sobre o poder da mulher. A mulher tem que se levantar politicamente, mas para quê? Para a proteção da sua família, da sua casa, porque a sociedade começa em casa, na família. É ali onde a gente consegue se sentir seguro, ali onde a gente consegue se formar pessoas. Se as pessoas são lançadas cedo em creches, para serem doutrinadas com uma mentalidade política, é essa mesmice que a gente tem visto. Esse comodismo geral, na verdade, vem disso. Falta de estrutura familiar.
Exatamente. É um pensamento gramscista, você tem um pensamento derrotado. Ah, eu vou aceitar o impeachment porque intervenção impossível. É um pensamento derrotista, é coisa que eles implantam, né, na nossa cabeça. O Brasil é o país mais rico do mundo, não falo isso por ser brasileiro, mas é por causa dos recursos minerais, recursos naturais, recursos humanos que nós temos. Então nós somos o país mais rico do mundo. Então implantar o derrotismo faz parte dessa cultura gramscista. Fala, não, deixa para o governo, deixa que política não se resolve, resolve sim. Se o povo for para as ruas, é legal, não é golpe, o povo é soberano. Na Constituição está assim, o povo é soberano. Não, a presidente, ela é temporária, só 4 anos, político, tudo 4 anos. Então, quando se gera uma crise tão grande quanto essa, é lícito o povo tirar todo mundo e começar tudo de novo. E qual é o braço armado do povo? São as Forças Armadas. Então, a intervenção militar que todo mundo pede, eu peço pelas Forças Armadas. Não, a gente não pede pelas Forças Armadas. Nós, povo, pedimos, vamos às ruas, porque nós não queremos e demitimos. É uma coisa normal acontecer, como aconteceu na Tailândia, Egito, na Islândia, demitiu-se todo o staff. No caso aqui do Brasil, deveria terminar, no caso tudo, fazer uma revisão de 20 anos para cá, de todos que forem possados em cargos, assim, vitalícios, faz uma limpeza geral, auditoria geral, para se saber aonde está indo o dinheiro dos brasileiros. Nós somos um país muito rico e nós não temos recursos nenhum. Eu, quando fui para a Europa, muito novo, eu estranhava como que um país que não produz nada, não tem nenhum recurso minerário, nenhuma riqueza, ele era mais rico, mais pujante, mais educado do que o brasileiro. Está tudo errado, tudo aqui está sendo desviado. Os recursos públicos só foram tratados com justiça e com respeito na época do regime democrático militar. E não eram, no caso, ditadores, como se fala. Ditadura a gente vive hoje. Tudo que a gente escolhe hoje, a gente não consegue. A gente escolheu ter armas, tiraram nossas armas. A gente não escolheu que a presidente pudesse gastar mais do que devia, e ela falou com todos os políticos dela, não gaste mais, eu quero que vocês aprovem aí. Ou seja, o que ela fez é mais ou menos o seguinte, aquela PL 36, né? Que ela fez é mais ou menos o seguinte, eu matei uma pessoa ali, é ilegal, mas vocês vão fazer uma lei agora dizendo que eu ter matado a pessoa é legal. É o que ela fez, entendeu? Então, acho que, quanto à intervenção, sabemos que é a única saída, né? Sabemos que nossos militares são bons, estão preparados, a gente pode contar e temos que nos unir, gente. É a saída.